Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da quarta semana do tempo comum, dia 3 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa do bispo São Brás, padroeiro das doenças da garganta. Ele foi bispo de Sebaste, na Armênia, no século IV. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos entraram na barca e foram para o outro lado da margem do mar da Galileia. E quando ele chegou ali, uma grande multidão formou-se em torno dele. Eis que veio também até ele um homem chamado Jairo. Ele era o chefe da sinagoga da cidade. Ele viu Jesus, se jogou aos seus pés e dizia insistentemente: Mestre, minha filhinha está em casa muito mal, está prestes a morrer. Venha, imponha-lhe as mãos para que ela se cure e viva. Jesus pôs-se a seguir Jairo então em direção à sua casa, e a grande multidão o comprimia. No meio da multidão havia uma mulher que sofria há mais de 12 anos de hemorragia. Ela gastou toda a sua fortuna com os médicos e não se curou e estava cada vez pior. Ela caminhava atrás de Jesus e pensava que se somente tocasse a barra do seu manto, ela ficaria curada. Ela tocou a barra do manto de Jesus e imediatamente sentiu em seu coração que estava curada. Jesus sentiu que uma força curativa tinha saído dele. Por isso ele olhou para trás e perguntou: quem me tocou? Os discípulos responderam arrogantemente: Mestre, esta multidão te comprime e tu te perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuava a olhar ao redor insistentemente. A mulher ficou muito assustada, com medo, jogou-se aos pés de Jesus e disse: fui eu, Senhor, eu te toquei. Jesus disse para ela: filha, coragem, fique em paz, a tua fé te curou, pode ir em paz. Enquanto Jesus falava assim, vieram representantes da casa daquele chefe da sinagoga e dizia: para que incomodas os mestres? Tua filha já está morta. Jesus disse para Jairo: filho, coragem, tenha fé. E ele se dirigiu para a casa de Jairo, juntamente com Pedro, João e Tiago. Ao chegar na casa do chefe da sinagoga, chamado Jairo, Jesus presenciou uma grande cena de pranto, de choros e de gritos. E ele disse: por que essa gritaria e este choro? A menina não está morta, ela somente dorme. E todos riram dele. Jesus pediu que todos saíssem e que ficassem somente os pais da menina e os discípulos que estavam com ele. Jesus tocou a mão da menina e disse: ouve-me, levanta-te, talita cum. Imediatamente a menina se levantou, começou a caminhar e Jesus pediu que desse a ela comida. A menina tinha 12 anos. Todos ficaram assustados, admirados com aquilo que havia acontecido. Jesus proibiu a eles que contassem essas coisas às pessoas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o Senhor concede a mim e a você a possibilidade de iniciarmos mais um dia e de travarmos nossas grandes batalhas, porque a vida cristã é uma batalha espiritual até chegar no céu. Às vezes colhemos as coisas que plantamos e às vezes colhemos também ou participamos das colheitas, dos plantios feitos por outras pessoas, de tal modo que assim a nossa vida vai sempre sendo colocada em tentações, onde nós contemplamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus e também a força poderosa de Deus. A primeira leitura de hoje, retirada ainda do livro do 2 Samuel, nós presenciamos o pranto de Davi, o choro de Davi, porque o seu filho, aquele Absalão, que havia se levantado contra ele, querendo destroná-lo e tomar a coroa, estava morto. Por isso agora nós vemos o pranto de um pai. É um pai que vê o seu filho sendo destruído pela sua própria arrogância e ganância. E ele diz: meu filho Absalão, por que não fui eu que morri em teu lugar? Mas o filho havia se levantado contra o pai. O filho havia se levantado tentando destronar o pai.
mas a dor do coração do pai agora é maior do que a vingança. De modo que diz o nosso texto que o exército entra na cidade vitorioso, mas com a sensação de quem entra humilhado e derrotado. É a batalha da vida, uma batalha cruel da vida, onde Davi tinha que fazer uma opção fundamental. E muitas vezes eu e você também teremos que travar essas batalhas. E quantas vezes com choros, com sofrimentos, teremos que fazer opções também que vão causar em mim e em você dor e choro, mas que serão necessárias. É o remédio amargo da vida. Vamos andar atrás de Jesus, porque uma grande multidão anda atrás dele e o comprime. E nessa andança de Jesus, ele se encontra com duas pessoas muito específicas, as quais tem que mostrar que tem fé. O chefe da sinagoga, que se humilha, que vence os preconceitos religiosos e que vai até Jesus, o mestre desconhecido, porque sua filha está enferma. A mulher hemorraísa que gastou todo o seu dinheiro durante 12 anos em busca de saúde e ela piorava cada vez mais. Duas cenas onde nós vemos a cura e também a vida. Porque Jesus é que vai dizer isso: eu sou a verdade e a vida. É Jesus é que é a fonte da vida. Mas para isso é preciso crer. Creia em Deus e creia em mim. A fé será o grande diferencial na vida desses dois personagens do texto de hoje. A Jairo, chefe da sinagoga, Jesus vai dizer: coragem, filho, tenha fé. A mulher hemorraísa, ela caminha atrás de Jesus pensando em seu coração: se eu ao menos tocar a barra do seu manto, eu ficarei curada. Porque aquele que é tocado por Jesus, ou aquele que toca o corpo de Jesus, não permanece mais a mesma pessoa. Jesus está caminhando e se encontrando com pessoas, como ainda hoje Jesus continua a caminhar e encontrar-se com pessoas em todas as situações. E nós temos aqui que, por causa da fé, teremos que vencer muitos obstáculos. O obstáculo do coração cristalizado, que já não crê mais, o obstáculo da arrogância científica, que às vezes domina os nossos corações como um grande ídolo, o obstáculo da indiferença religiosa, o obstáculo das pessoas descrentes que também convivem conosco, e o obstáculo daqueles e daquelas que cometeram a apostasia da fé. Por isso, são essas as multidões que caminham atrás de Jesus. Jesus está diante de uma grande multidão que lhe comprime. E do meio dessa multidão, então, surge um homem, que eu volto a repetir, venceu o seu preconceito religioso, venceu a sua descrença para poder aproximar-se do mestre de Israel e suplicar insistentemente: venha curar a minha filha, para que ela se cure e viva. E também naquela mulher hemorraísa que havia ouvido falar sobre Jesus, mas que ela anda no meio da multidão atrás de Jesus e pensando: se eu ao menos tocar a barra do seu manto, eu ficarei curada. A mulher hemorraísa, Jesus vai dizer: coragem, filho, tua fé te salvou, tua fé te curou, vai em paz. A Jairo, que fora desanimado pelas pessoas que vieram da sua casa comunicar a morte da sua filha, Jesus disse: coragem, filho, tenha fé. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Jesus para mim e para você nesta manhã é: tenha fé, tenha sempre fé. Ainda que eu não consiga explicar as coisas, ainda que eu não consiga compreender as coisas, tenha fé. Porque a aventura da fé é justamente assinar um cheque em branco em nome do Senhor, para que Ele conduza a nossa história, para que Ele faça acontecer a sua vontade. Por isso, ouve-me, levanta-te, é o convite de Jesus para mim e para você. Ouve-me, levanta-te e ande. Talita cum. Que essa palavra seja para mim um elixir para fortalecer as fraquezas e as debilidades espirituais, como também seja para você. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Estamos realizando a Assembleia Provincial dos Frades Capuchinhos da província Nossa Senhora dos Anjos, aqui no Rio de Janeiro, e pedimos as orações de todos. São Brás, rogai por nós, e nos livre das doenças da garganta. Amém.